Saudamos a todos os presentes, o Diácono Júnior, o Vitor Hugo na transmissão e o nosso músico Gabriel. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet, os nossos amigos, irmãos que têm nos acompanhado a cada domingo. Esse dia 28 de junho, mais um domingo que nós não podemos congregar pessoalmente, mas virtualmente estamos reunidos para glorificar o nosso Deus, que tem nos sustentado. Eu convido, nesse momento, o Vitor Hugo que faça uma oração inicial. Senhor Deus e Pai, gostaria de agradecer, Senhor, por mais uma vez a oportunidade, ó Pai, de podermos prestar culto a Ti, ó Pai. Gostaria de agradecer, ó Pai, pelas pessoas dessa igreja, Senhor, que estão em casa nesse momento, ó Pai, nos assistindo pela internet. Que o Senhor tenha, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai, que o Senhor tenha compaixão por cada um de nós, Senhor. Que o Senhor aceite, ó Pai, o nosso culto, Pai. Que o Senhor venha abençoar o pastor Jair que está à frente, Senhor. Que a mensagem que ele venha dizer, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Porque sabemos que a sua palavra, ela nunca é vazia, Senhor. E que nós possamos praticar a Tua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui na igreja participando dessa transmissão, Senhor. Fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Lerei o Salmo de número 95. A palavra de Deus diz assim: Vinde, cantemos com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Louvemos a Deus com o hino Alegria e Gratidão. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações do ordem prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu e as almas da colheita por quem Jesus morreu.
Nós faremos a leitura agora do texto para a exposição dessa noite. A leitura se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 ao capítulo 2, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, na verdade eu vou ler também o 22, tá? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos ter mais uma oração. Santo Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida e nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine, ó Pai, esse Teu servo que vem trazer uma mensagem para o Teu povo, e para aqueles que ainda não têm um compromisso com Cristo, para que o Teu Santo Espírito possa convertê-los, ó Deus, a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento, que as distrações dos nossos lares, ó Pai, não sejam empecilhos para que nós possamos prestar um culto da maneira como é devido e que possamos, ó Pai, ouvir a mensagem do Senhor. Esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas não podem ser totalmente compreendidas até que você as experimente. Por exemplo, você realmente não entende os desafios e as alegrias do casamento até você se casar. Você realmente não entende o vínculo entre pai e filho até você se tornar pai. Você não sabe o que é passar por uma cirurgia, quimioterapia ou você ter uma deficiência até que tenha experimentado essas coisas. Também é difícil entender o que significa ser um seguidor de Cristo até que você tente segui-lo. É difícil entender a alegria, é alegria e não fardo da obediência, até que você ouse fazer o quê? O que Deus diz. No nosso texto dessa noite, o ponto-chave do nosso sermão se encontra no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou, numa outra versão, diz assim: agora que provaram da bondade do Senhor. Antes de examinarmos o texto, você precisa ouvir um aviso da parte do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz que não faz sentido para as pessoas que não são cristãs, né? Então, parte do que Pedro fala não faz sentido para quem não é cristão. Pedro nos dá algumas instruções claras. E essas instruções visam o quê? Aprofundar o nosso relacionamento com Deus e enriquecer o relacionamento um com o outro. Você pode dizer que esses versículos são um resultado prático do que significa sede santo como eu sou santo. Primeiro que nós vamos ver é seja amoroso, né? Seja amoroso. Pedro nos lembra que a verdadeira fé é mais do que conhecimento, né? Não é meramente aprender coisas sobre Deus, é caminhar com Ele. Isso tem um efeito prático sobre nós. Pedro nos lembra que para ser santo ou para se purificar, envolve obedecer às verdades de Deus. Uma das primeiras evidências de obediência é o amor pelas pessoas ao nosso redor. Pedro usou duas palavras diferentes para descrever amor. A primeira que ele usa é Filadélfia. Filadélfia é a que dá origem ao nome da nossa igreja, que significa amor fraterno.
e quando nos chama para ter amor sincero pelos irmãos. No entanto, quando ele disse, amem-se de todo o coração, né? Ele diz o quê? Ele usa o verbo de uma maneira intensa, o verbo ágape, que denota o quê? Um sacrifício amoroso. Pedro está defendendo algo que é mais do que emocional ou uma consideração pessoal. Ele diz que teremos um amor pelo outro que é profundo e se baseia nos valores mais profundos do nosso coração. É um amor que está ancorado em nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que esse amor começa com seus irmãos. Eu acredito que ele está falando sobre os irmãos na fé. Quando começamos a amar verdadeiramente, manifestamos esse amor, primeiro com os irmãos da fé. Há uma boa razão pela qual o amor começa com o corpo de Cristo, porque compartilhamos uma experiência comum, né, em Cristo. As pessoas que foram colegas de faculdade, moraram em república, elas têm um relacionamento muito profundo, porque elas compartilharam durante anos a mesma situação, a mesma vida. Compartilharam juntas. Pessoas, por exemplo, que fizeram cirurgias cardíacas ou qualquer outra de cirurgia, eles conversam entre si. Grávidas conversam muito entre si. Por quê? Porque elas... Pode não haver amor, mas tem empatia e uma conexão, porque eles estão ligados por uma experiência em comum. No corpo de Cristo, nós compartilhamos a experiência comum de sermos o quê? Arrebatados das chamas do inferno. Sabemos que não merecemos o favor de Deus, mas fomos o quê? Resgatados por sua graça. É isso que compartilhamos e fazemos o quê? Parte desta família. Porque o Senhor, a quem amamos, quer que nós amemos. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ele orou para que os seus seguidores fossem um, assim como nós somos um. Na maioria das vezes nós amamos aqueles que são amados por alguém que nós amamos, né? Por exemplo, quando nós casamos com alguém, nós tendemos a amar a família do nosso cônjuge. Se o nosso filho se casar, nós tendemos a amar o cônjuge do nosso filho. Por quê? Porque são pessoas do nosso relacionamento que estão envolvidas no amor que já existe. Da mesma forma, já que Deus ama outros crentes, nós devemos amar também. Por quê? Porque nós somos um só corpo. Quando uma parte do nosso corpo se rebela, nós estamos com problema. É só a gente se lembrar daquela topada de dedo do dedinho na quina de um móvel. Você sente uma dor incrível, dói, machuca, e todo o seu corpo sente. Talvez você precise até sentar ou até deitar naquele momento que você topa com o dedo no móvel. Não podemos ignorar doenças em uma parte do corpo, isso afeta todo o corpo. E no corpo de Cristo não pode funcionar efetivamente se as partes do corpo estão o quê? Se rebelando contra os outros. Estamos o quê? Comprometendo a saúde da igreja em geral, porque a igreja é o laboratório para a instrução cristã. Se você, por exemplo, estudou biologia, química, física, você lembrará que há duas partes na aula, a teoria e a prática, né? Na teoria você aprende os princípios, na prática, no laboratório, você testa ou experimenta os princípios que você aprendeu na teoria. Nosso relacionamento um com o outro na igreja, ele é o quê? O laboratório. Ele é um laboratório que nós colocamos em prática os princípios que nós aprendemos, né? Que estamos aprendendo. Por exemplo, uma coisa é aprender sobre o perdão, outra coisa é realmente você perdoar a pessoa que senta no seu lugar, né? A gente tem, cada um tem o seu lugar aqui, sentam todos os domingos, quando nós podíamos nos congregar, cada um sentava naquele mesmo lugarzinho. E aí, quando alguém senta no seu lugar, você fica bravo. É aprender a perdoar, porque alguém sentou no seu lugar. Uma coisa é falar sobre compaixão, outra é realmente você chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Então, para que você faça coisas positivas, é necessário que você retire o lixo, retire aquilo que está atrapalhando você. No capítulo 2, versículo 1, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de
hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Aqui está um princípio simples. Se você quer fazer algo positivo, isso envolverá o quê? A eliminação daquilo que impede você alcançar o seu objetivo. Pedro diz que algumas coisas que nós devemos o quê? Abordar se quisermos nos amar, né? Imagine que você saiu e comprou móveis para sua casa. Antes de poder colocar os móveis novos, você precisa o quê? Dar um destino para os móveis antigos. Isso para a vida também é assim, tá? Você vende, armazena, coloca em outro lugar os seus móveis. Da mesma forma, se quisermos ganhar um novo coração que Deus nos dá, temos que lidar com os velhos hábitos, velhas atitudes e as formas de fazer as coisas. E temos que lembrar que os nossos vícios, eles são extremamente destrutivos para os nossos relacionamentos. Isso é especialmente verdade em tempos de perseguição e pressão, que era o que estava acontecendo quando Pedro escreveu essa carta para as pessoas que estavam forasteiros. Eles se refugiaram para onde? Para as regiões extremas, para a periferia do Império Romano. Então, eles estavam sofrendo perseguição religiosa. Eles não podiam falar de Cristo. Se eles falassem de Cristo, eles seriam mortos. Diferente de hoje, nós estamos isolados para a preservação da vida. Ninguém nos impede de usar os recursos eletrônicos e falar de Jesus. Pelo contrário, podemos falar, trazer uma esperança para aqueles que estão sofrendo diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, nossos vícios, eles são destrutivos, né? E isso é especialmente no tempo da pressão. Por quê? Quando nós estamos frustrados ou sob pressão, que geralmente nós causamos mais danos nos relacionamentos de quem? De quem está ao nosso redor, porque nós vamos agredir aquele que está mais próximo da gente. Tempo de frustração, tempo de perseguição, sob pressão, nós atingimos os mais próximos. Esses vícios que geralmente se escondem sob a superfície e surgem nos momentos mais vulneráveis, nós devemos atacá-los e atacá-los agora, para eliminar eles das nossas vidas, antes que eles causem grandes danos. E aqui o texto fala, para despojar. Despojar é você retirar. Tire de você toda a maldade, todo o dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências, Maldade. O que é maldade? Maldade é uma atitude com ira, com má intenção para com o outro. Esse é o desejo de ver as coisas ruins acontecerem na vida dos outros. Sentimos malícia, quando sorrimos secretamente, em vez de lamentarmos. Quando algo ruim acontece com outra pessoa. Às vezes a fofoca, ela é maliciosa. Por quê? Porque serve para colocar alguém em uma situação ruim. Dolo. Dolo é uma palavra que se refere ao quê? Isca ou anzol. No entanto, é a ideia do quê? De enganar alguém com o fim de tirar vantagem dela. Você arma uma armadilha, para que a pessoa caia e você engana ela. Então trata de conseguir o que você deseja, tornando a verdade adequada às suas necessidades. Quando nós distorcemos a verdade para atender aos nossos próprios propósitos, nós estamos o quê? Apresentando a verdade, mas não apresentando a verdade, mas apresentando o quê? Uma mentira. Mentir destrói relacionamentos. Outra coisa que o apóstolo Pedro fala para que nós devemos o quê? Despojarmos. Hipocrisia. É sobre ser pretendente. Nesse caso, nós fingimos ser alguém, mas na verdade nós só usamos a pessoa para os nossos propósitos. Essas pessoas dizem todas as coisas certas quando estão diante de você, mas depois te atacam quando você vira as costas ou quando estão longe de você. Essas pessoas são especialmente o quê? Ofensivas, por quê? Porque o ataque parece vir do nada. Você está sendo agredido por alguém que parece ser ou pensou ser o seu amigo. Você pensa que a pessoa é seu amigo e, na verdade, ela está te atacando pelas costas. Isso é hipocrisia.
E ele fala também para você se livrar da inveja. A inveja tem dois lados, né? Há um lado negativo, em que não queremos que alguém tenha algo que eles tenham, né? Em outras palavras, nós podemos ficar com raiva de alguém ter conseguido conquistar bens, ter conseguido tirar umas boas férias, ou ter recebido uma promoção no trabalho. Pode ser que você gostaria ou deseja, né? Pode não ser, né, o que você gostaria ou deseja. Você simplesmente não quer que eles tenham. Esse é o lado negativo da inveja. O lado positivo da inveja pode se manifestar, né, por um desejo positivo de algo que pertence a outra pessoa. Por exemplo, isso leva nós a querer tirar algo que pertence a outra. Pode ser o emprego, pode ser um cônjuge, pode ser uma posição de influência. A inveja produz um espírito de competição e não um espírito do quê? De cooperação. Maledicência, nós cometemos a todo momento. Por quê? Quando nós difamamos alguém, difamamos outro quando nós aumentamos as falhas da pessoa, né? Ou distorcemos as suas palavras para quê? Para magoá-la ou lançá-la sob uma luz pública negativa. E é algo que nós cometemos sem perceber. Nós falamos, você não viu fulano? Fulano fez isso. Começamos a destacar pontos negativos daquela pessoa. Isso é maledicência. E constantemente nós nos pegamos falando mal de alguém, sem perceber. A difamação, ela inclui fofocas ou compartilhamento de informações desfavoráveis sobre a pessoa, seja ela verdadeira ou não. Não importa. Se você está falando, mesmo que seja verdadeiro, e vai falar mal daquela pessoa, algo que vai levar ela para o negativo, você está sendo maledicente. A difamação é egoísta. Por quê? Porque ela foi projetada para nos fazer parecer bem e para abater o outro. Então Pedro está falando para que nós nos despojemos dessas coisas, né? Nos despojemos. Sejamos honestos. Nós odiamos essas coisas quando nós vemos isso nos outros. No entanto, muitas vezes, quando é em nós, nós justificamos. Quando nós somos autores. Mas eu não queria fazer assim, eu não queria falar isso. Nós tendemos a nos justificar quando nós somos os autores da maledicência ou de todos esses males que eu disse agora aqui, que nós devemos o quê? Nos despojar. E odiamos ver isso nos outros. Devemos mostrar graça aos outros enquanto somos cruéis, ensinando, né, o que Jesus nos disse, e eliminando essas coisas das nossas vidas. Às vezes é útil contrapor um ponto. Então vamos ver alguns pontos positivos. Em vez de maldade, busque amor, misericórdia e graça. Procure coisas para amar, para admirar sobre uma pessoa, em vez de procurar o lado negativo. Em vez de manipular, seja uma pessoa que fala a verdade em amor. Encontre maneiras de falar coisas duras de maneira amorosa, construtiva. Em vez de hipocrisia, busque a autenticidade. Seja honesto em seus relacionamentos. Isso não é o mesmo que ser mau. Seja honesto com suas fraquezas, e isso ajudará você a lidar com as fraquezas dos outros. Em vez de alimentar a inveja, busque o contentamento, a satisfação. Concentre-se naquilo que foi lhe dado e dê graças a Deus. Trabalhe duro para compartilhar a alegria dos outros. Em vez de caluniar pessoas, trabalhe para edificar os outros. As outras pessoas através do quê? Numa palavra de encorajamento. Trabalhe duro para compartilhar a alegria dos outros. Os pontos fortes. É impossível amar quando esses vícios ocupam as nossas vidas. Quando nós buscamos virtudes, o amor é um subproduto natural. Tem muitas pessoas que, por inveja, por esses motivos que nós acabamos de ver que nós devemos nos despojar, ela parte para cima, parte para o ataque, parte para a destruição e ela não mede consequências. Mas quando, na verdade, ela está precisando de um encontro com Cristo, um encontro com aquele que liberta dessas coisas. Aspiração, nós precisamos aspirar.
versículos 2 e 3 do capítulo 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, né? Como nós vimos numa outra versão, agora que provaram da bondade do Senhor. Este parece ser um princípio implícito. Seguir apaixonadamente o quê? O caminho de Cristo. A palavra aqui é forte. É o desejo que nos consome. Se você já esteve numa situação em que queria algo seriamente, eu acho que todos nós já, né? Talvez realmente você quisesse um relacionamento com aquela garota ou com aquele garoto. Talvez queria um carro, uma casa, você desejasse uma roupa de uma marca, um tênis daquela marca, uma bugiganga, né? Um aparelho celular de uma marca ou de outra, né? Talvez você desejasse ter uma posição de autoridade. Às vezes nós podemos querer tanto alguma coisa que os outros diriam que nós somos o quê? Obcecados por elas. E quando isso acontece, nossos pensamentos e conversas, por mais que estejam diferentes, eles voltam para o nosso foco, o objeto da nossa afeição. Mesmo que enlouqueça os nossos amigos. Às vezes, tornamos tão obcecados que fazemos algo tolo, pecaminoso e até destrutivo. Pedro diz que devemos ter esse tipo de paixão implacável pelas coisas de Deus, desejar ardentemente, né, as coisas de Deus, ele fala. Ele ilustra isso como um bebê, né? Vocês já viram, né, um bebê quando está com fome. O que o bebê faz? O bebê usa toda a força do pulmão dele e chora, até que ele seja alimentado, né? E quando o bebê chora, né, os pais são novos, aí os pais vão tentando descobrir por que o bebê está chorando. E aqui ele fala do leite, né? Quando o bebê chora, independente se é conveniente, o ambiente que os pais estão, independente de onde que é, o bebê chora porque ele quer aquilo. O bebê grita com seus pulmões. Sua mãe ou seu pai pegam ele, balançam, mas não alimentam. E aí qual que é o resultado? O bebê continua chorando, continua gritando. Por quê? Porque eles querem ser alimentados. Esse é o tipo de paixão que você tem pelo discipulado. Nós falamos sobre querer crescer no Senhor, mas não dizemos que não temos tempo ou não temos energia. É assim que você quer crescer no Senhor? Você vê como engano se insinua em nossas próprias justificativas? Como desejar ardentemente? Eu vejo os irmãos falando na internet, a igreja podia fazer isso, podia fazer aquilo, a igreja somos nós. Se você está criticando a igreja, que a igreja podia fazer, você tem que fazer, porque nós somos a igreja, não a instituição. O povo de Deus é a igreja. O povo de Deus está falando, nossa pastor, será que nós vamos voltar? Quando nós vamos voltar? Será que quando voltar, você vai voltar? Será que você deseja tão ardentemente voltar a se relacionar assim? Você deseja esse encontro realmente com Deus? Pedro nos desafia realmente a desejar um relacionamento profundo com Deus. E é isso que nós estamos vendo nessa noite, né? Nós estamos estudando isso. Como, né? A alegria no relacionamento com Deus. Nós devemos ter uma alegria e não um fardo. É isso que tem que ser uma alegria, não pode ser um fardo. Servir ao Senhor, seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor deve ser alegria e não fardo. E como nós já vimos, não é uma lista de proibições, mas é uma lista de amor, de gratidão por quem nos amou primeiro, como nós vimos na semana passada. A questão é, como você cria o desejo por algo? Hoje todos nós manuseamos nossos smartphones, nossas smart TV, nossos tablets, nossos aparelhos, e à medida que nós pesquisamos alguma coisa,
nós somos expostos àquela coisa. Os anunciantes aprenderam que se ele puder expor o seu produto para você, você passa a desejar aquele produto. E você vai estar navegando na internet e aquele produto vai aparecer em todas as abas disponíveis nos sites. Então, quando na internet os anúncios são direcionados, em outras palavras, os sites de busca seguem os seus interesses, aquilo que você fez a busca na página de acordo com a sua pesquisa. E, consequentemente, você verá o mesmo anúncio várias vezes. Por exemplo, havia um tempo que eu estava desinteressado por churrasco. E depois, há momentos que eu desejo comer churrasco. Houve um tempo que eu parei de tomar café. Agora há momentos que eu preciso de uma xícara de café. Alguns momentos você pode dizer a mesma coisa sobre chocolate, comida japonesa ou outra necessidade qualquer, né? O aumento da exposição leva a um maior apetite. Imagina você no momento de fome e aí você começa a ver um anúncio de um bife, um anúncio da comida japonesa, um anúncio de uma comida preferida, da pizza. E aí a sua fome vai sendo aguçada e você vai tendo o desejo por aquele alimento. E é assim que funciona os anúncios da internet. É assim que funciona. A exposição vai gerando o desejo em nós de algo. E eu acho que é da mesma maneira em nosso relacionamento com Deus. Nós desenvolvemos um desejo por uma exposição regular à palavra de Deus e ao povo de Deus e às prioridades de Deus. Se você lê a Bíblia diariamente, você adota o que entende que a Bíblia está dizendo. Você desenvolverá o quê? Uma fome pela palavra, você descobrirá que seu coração parece ganhar vida à medida em que a verdade de Deus penetra a sua alma, e o mesmo vale para a oração. Se você trabalhar regularmente na oração, você lentamente vai o quê? Desenvolver um deleite por esses momentos de oração, de estar com Deus. Você vai desejar visitar o Senhor e ouvi-lo. Se você desenvolver o hábito regular da adoração, pode haver dias que você não vai tirar nada da adoração, mas haverá momentos que você sentirá que tem coisas melhores para fazer. Você fala assim, puxa vida, eu estou aqui perdendo meu tempo, eu podia estar fazendo tantas outras coisas. Mas se você continuar se expondo na disciplina da adoração, em breve você vai estar ansioso pelas reuniões, ansioso pelos cultos, ansioso pela pregação, ansioso para estar com o povo de Deus. Você sentirá um vazio quando perder um domingo, quando perder uma quarta-feira. Se você se alimentar regularmente, se você criar o hábito, você pode começar a amar a música, o ambiente, o ensino, as pessoas. No entanto, o que você mais vai desejar vai ser um momento tranquilo de se conectar com o Senhor. E quando você se atreve a fazer o que Deus lhe disse para fazer, você começará a ver o quê? Que Deus sabe o que está fazendo. Tá? Deus sabe o que está fazendo. Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, o que nós podemos aprender? O ponto principal é que seremos obedientes, faremos o que Deus diz, por quê? Porque nós provamos que o Senhor é bom, por termos experiência com a sua grandeza, nós queremos mais. Nós podemos aprender assim que, como um soldado, né? Um soldado ele foi para a guerra, na guerra no Vietnã, e os vietnamitas haviam atirado em todo seu batalhão, e ele havia sobrevivido e se jogou ao chão para se fingir de morto. E os vietnamitas, para garantir que os soldados estavam mortos, deitados no chão, eles estavam passando e dando mais um tiro em cada um dos corpos atirados no chão. E à medida que os vietnamitas se aproximavam, aquele homem começou a ficar desesperado, começou a buscar a Deus. E de repente, o que aconteceu? Uma revoada de patos foram para cima daqueles vietnamitas e distraíram aqueles vietnamitas, e eles, em vez de continuar atirando nos corpos que estavam deitados no chão, passaram a atirar nos patos e foram embora daquele local. E aquele homem conseguiu regressar para o seu país, um jovem ainda,
com uma vida pela frente. Se matriculou numa faculdade onde tinha um lago com muitos patos. E todo o inverno, onde ninguém ia à beira dos lagos, aquele homem gastava tempos alimentando uma multidão de patos que tinha no lago. Todos os invernos, ele passava alimentando aqueles patos. E as pessoas perguntavam, né, por que ele alimentava aqueles patos? Porque os patos salvaram a vida dele. Ele tinha uma gratidão por aqueles patos. Se nós já experimentamos o resgate de Deus da escravidão do pecado, a labuta e a ameaça do pecado, se experimentamos o calor do amor de Deus, se conhecemos a sua provisão, se vimos a sua sabedoria trabalhando em nossas vidas, nós devemos responder como este soldado. Devemos ser pessoas ansiosas por responder por isso. Devemos querer honrar esse que fez grandes coisas por nós. Se você já provou que o Senhor é bom, você terá um desejo de amar e trabalhará para eliminar coisas que o impedem de amar. E terá uma paixão pelas coisas de Deus. Você entenderá que esses mandamentos não são dados por Deus para nos incomodar ou para nos controlar, de forma nenhuma. Eles são feitos para nos animar. Se você compreendeu que Deus é bom, você vai seguir com amor, com alegria e não como um fardo. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que possamos cumprir a sua palavra, obedecer com alegria. Nós vamos ouvir um hino do Coral Alvorada. Meu coração, eu quero ver.
Vamos ter uma palavra de oração. Depois, o nosso músico Gabriel entoará um hino também, que é uma oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra vem nos lapidar, vem nos ensinar, ó Pai, a admoestar e nos confortar, ó Pai. Que nós possamos ter esse desejo de buscar esse relacionamento contigo, ó Pai. Que seja uma alegria nos relacionarmos contigo e crescer cada dia mais, ó Pai, no nosso relacionamento para contigo. Abençoe o teu povo, ó Deus, que estão nos acompanhando de todos os locais, ó Pai. Esteja abençoando, Deus, a tua igreja que está espalhada na face da terra, Senhor. Esteja cuidando, Senhor, de todas as famílias da igreja, de todos aqueles que estão nos acompanhando. Esteja abençoando, ó Pai, esses jovens, essas famílias que estão aqui, representando aqui na igreja, ó Pai, para que nós pudéssemos estar hoje trabalhando e apresentando esse culto online, ó Deus. Abençoe eles, ó Pai. Esteja cuidando dessas famílias, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo aniversário da Ana Lara do Monte. Te louvamos, ó Pai, pela alta do nosso irmão Fernando de Silos, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país. Que o Senhor esteja abençoando as grávidas, ó Deus, da nossa igreja. Que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, da gestação até o final, Senhor, no nascimento de seus filhos, ó Pai. Abençoe, ó Pai, toda essa igreja, Senhor. Sê conosco nessa semana que se inicia e nós oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir o hino 148, Oração Noturna. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal que em ti eu tenho.
tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos ser despedidos com a bênção. E agora, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.